Boa tarde. Eu me chamo Letícia Ricardo de Freitas, sou aluna do curso de Pedagogia e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o meu projeto de extensão que foi realizado. O tema do meu projeto de extensão é Orientação Profissional das Juventudes. Agora eu vou explanar um pouco sobre o assunto. Alguns dos fatores desencadeantes encontrados pelos jovens que visam uma vida melhor no mercado de trabalho são, entre outros, a falta de experiência profissional, empresas que estejam alinhadas a um propósito de vida, o autoconhecimento, um currículo atraente aos olhos de recrutadores, se destacar nos processos seletivos. Diante disso, é bem comum que a maioria das empresas faça essa exigência, até mesmo para cargos mais simples e que não demandam tanto conhecimento técnico. Uma forma de contornar seria fazendo trabalhos voluntários. As dificuldades do primeiro emprego podemos citar por apresentar suas competências comportamentais mesmo sem ter experiência profissionais. Lidar com a ansiedade. Infelizmente, nem todas as respostas são imediatas, mas com todas essas discussões acerca de conseguir o trabalho formal, podemos citar alguns números e estatísticas da taxa de emprego gerados neste contexto. Taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,1% no quarto trimestre de 2021. O recuo de 1,5 ponto percentual representa 1,4 milhão de pessoas a menos sem emprego, na comparação com o trimestre anterior, quando essa taxa chegava a 12,6%. A orientação profissional é uma prática social capaz de estimular o jovem a pensar na construção de seu futuro, por promover a busca sobre si, de sua história, dando-se conta de sua condição presente das oportunidades e exigências do mundo do trabalho, relacionando-as com suas necessidades como subsistência, consumo e ocupações. Ao refletir sobre esses pontos, o jovem começa a moldar seu projeto de vida, concomitantemente ao projeto profissional, por perceber seus sonhos, desejos e ideias em coerência com a realidade possível para o momento e com as perspectivas de futuro. Para Castro, não cabe pensar em políticas públicas para a juventude, mas políticas de, para e com juventudes. Estas se constituem como preposições que mudam o lugar do sujeito diante da ação a ele dirigida. Abramo aponta que, ao olharmos os jovens como problema social, nos desviamos de olharmos e compreendermos os mesmos como protagonistas de seu processo educativo. Neste sentido, a orientação profissional, por caracterizar-se como uma prática que objetiva auxiliar as pessoas a conscientizarem-se dos caminhos possíveis, escolhendo a partir de uma apropriação de seu contexto e dos fatores que influenciam a escolha, pode sensibilizar o jovem para a construção de seu projeto de vida. Se o jovem não for o agente desse projeto, ficará alheio a seus próprios planos de vida. A orientação profissional com jovens de baixa renda e, consequentemente, de baixa escolaridade, visa orientar para a ressignificação ou mesmo para a construção de um projeto de vida, compreendendo suas possibilidades e vislumbrando caminhos para a realização deste tipo de projeto. O orientador profissional tem o compromisso social de sensibilizar os jovens para uma escolha profissional
ocupacional coerente com suas possibilidades e ainda para a construção de uma identidade profissional pautada no autoconhecimento, na informação sobre o mercado de trabalho e no desenvolvimento de um posicionamento crítico e consciente a respeito de suas escolhas e de suas limitações. É necessário compreendermos a orientação profissional das juventudes para além da escolha do curso universitário, posicionando-a como facilitadora de escolhas. Eu utilizei a metodologia participativa, aquela que permite a participação do público. O presente estudo teve como objetivo analisar o projeto de extensão na orientação profissional dos jovens. Na pesquisa, o instrumento que eu utilizei foi um questionário de 5 questões, sendo 2 fechadas e 3 abertas. Segundo Parasuraman, questionário é um conjunto de questões feito com o fim de gerar os dados necessários para se atingirem os objetivos de um projeto, sendo muito importante na pesquisa científica. A devolutiva do questionário totalizou 10 respondentes, sendo que o objetivo e a proposta da pesquisa foram expostos aos jovens de forma clara. Os resultados da realização do projeto de extensão. Para este trabalho, foi utilizado o processo pelo qual se apresentam os dados obtidos da categorização de forma descritiva acerca dos objetivos propostos. De acordo com Barros, a codificação transforma os dados em elementos quantificáveis e qualificáveis descritivos. A disposição dos dados graficamente auxilia a interpretação da análise e facilita o processo de inter-relação entre eles e da relação deles com a problemática do estudo. Com os resultados obtidos na análise dos dados foram organizados os seguintes tópicos: as oportunidades em um projeto de extensão universitária e conhecimento profissional. As perguntas fechadas foram 2. As oportunidades em um projeto de extensão universitária. É a primeira pergunta. Você sabia que projetos de extensão oportunizam aos acadêmicos a prestarem serviços que beneficiam as comunidades e o preparam para o mercado de trabalho? 86% disseram que sim, apenas 14% disseram que não. Segundo gráfico foi: quais profissões você deseja exercer na vida? 50% disseram que queriam ser médico, 30% veterinário e 20% professor. Sobre o gráfico 1, representa o percentual dos alunos que possuem conhecimento em relação às oportunidades de um projeto de extensão para os alunos e os preparam para o mercado de trabalho. Este resultado comprova a preocupação da IES ao realizar a extensão universitária, reconhecendo-a como um instrumento essencial para a criação de estratégias de aproximação junto à sociedade, oportunizando o conhecimento da realidade, como também a aplicação de técnicas pertencentes à sua profissão. O gráfico 2 revelou que 50% dos entrevistados que exercer a medicina e 30% medicina veterinária e os 20% pedagogia. Nesta perspectiva, muito tem se falado e debatido acerca da qualificação profissional dos jovens, visando práticas e saberes no cotidiano profissional. Ademais, é preciso oportunizar a formação profissional no ponto de partida,
não apenas no âmbito de técnicas e habilidades. Sobretudo, é pertinente que os alunos se reconheçam como sujeitos de direito e de transformação social. As perguntas abertas foram: quais as principais dificuldades enfrentadas hoje em dia? A resposta foi: a falta de experiência e o alto custo dos encargos sociais. A outra pergunta: qual é o emprego dos seus sonhos? Tive 3 respostas. Primeiro, trabalhar em um escritório. Segunda, trabalhar pela internet em frente ao mar. E terceira, ter a minha própria empresa. A quinta pergunta foi: o que significa sucesso para você? Tive 2 respostas: se dar bem na vida e realizar seus próprios sonhos, criar do seu coração e apreciar a jornada. Agora, as minhas considerações finais sobre o projeto de extensão. Foi muito bom, uma ótima experiência profissional quanto pessoal. Atualmente, conseguir emprego sem experiência é difícil, porque muitas empresas precisam de profissionais que cheguem prontos para assumir as suas funções. Muitas vezes, inclusive, colocam a experiência profissional como pré-requisito, o que significa que, se você não cumprir essa condição, nem será considerado no processo seletivo. É importante refletir sobre a ampliação da orientação profissional da juventude junto aos programas de políticas públicas de inserção e profissionalização de jovens. Essa intervenção deve abordar temas que estimulem a construção de um projeto de vida, ressignificando a participação no mundo do trabalho a partir da ampliação de possibilidades, visão de mundo e compreensão de escolhas e do projeto de vida. Essa proposta busca refletir sobre o mercado de trabalho, suas exigências e seu discurso por qualificação, elaborando com os jovens um posicionamento crítico e reflexivo diante das exigências do mundo do trabalho. Pretende-se apresentar a eles a possibilidade de se tornarem protagonistas de suas vidas e seus projetos. Para esse fim, o orientador profissional teve o compromisso de pontuar projetos junto aos jovens, suas dificuldades e suas limitações, bem como de promover a reflexão quanto às possibilidades de uma construção de ações concretas para superá-las, como uma maneira de apresentar um futuro ressignificado. A orientação profissional, vista como prática social, visa a construção de um lugar de reconhecimento social para o jovem que está preparando-se para ingressar no mercado de trabalho e busca construir suas oportunidades. Os programas de políticas públicas voltadas para a inserção de jovens no mercado de trabalho apresentam como um dos eixos fundamentais, além da contribuição para a formação de profissionais mais capacitados, a preocupação com a promoção da cidadania. Assim, cabe de imediato a pergunta sobre como promovê-la. Um dos fóruns onde essa discussão pode ser desenvolvida passa pela orientação profissional, pois sua introdução nos programas de políticas públicas possibilita intensificar a formação social, embasada no autoconhecimento, na informação sobre o mercado de trabalho e nas oportunidades de realização de escolhas diante do contexto e realidade social. Em síntese, a orientação profissional das juventudes constitui-se numa prática que visa ampliar a percepção do sujeito de si próprio em relação ao mundo do trabalho, uma intervenção que possibilita a formação de um pensamento crítico e a apropriação da autonomia do sujeito diante de seu futuro.